Olá, meu nome é Matheus Groner, sou urologista especialista em reprodução humana e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre infertilidade e reprodução assistida. Hoje vamos falar sobre o passo a passo da fertilização in vitro ou ICSI. Antes de iniciar, lembra de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui a gente vai falar um pouquinho então do passo a passo da fertilização. São alguns passos. O primeiro passo é a própria estimulação ovariana. Na estimulação ovariana, você vai precisar aplicar medicações injetáveis diárias. Elas são feitas em casa, elas foram feitas para serem auto-aplicadas. Você vai aprender e conseguir aplicar elas com tranquilidade. Essas medicações são compradas em distribuidoras específicas, não vende em farmácia comum. Você compra essas medicações e elas precisam ficar em câmara fria. Você compra da geladeira, deixa no isopor, chegou em casa, deixa no meio da geladeira. Nem lá em cima no freezer, nem lá embaixo com as verduras e nem na porta, no meio da geladeira. Durante todo esse passo a passo, vai precisar preparar e aplicar essas medicações. E eu também vou te ensinar isso, tá? E a cada tipo de tratamento existem diferentes protocolos. Vamos iniciar aqui com um dos protocolos mais utilizados. Potencialmente, pode ser o que você vai fazer. A gente começa com um ultrassom antes de vir a sua menstruação, no ciclo anterior, para saber se está tudo bem com o ovário, se está tudo bem com o útero. Estando tudo bem, você vai ter a menstruação. A gente sempre conta a menstruação como primeiro dia, o dia de sangue vivo. Aquela borrinha de café inicial, você não conta. A partir do primeiro dia não temos medicação, mas a partir do segundo dia, você precisa aplicar uma injeção dos estimulantes. E são vários diferentes, a gente vai tentar entender qual é o melhor para você. Segundo, terceiro, quarto, quinto dia, você vai aplicando esses estimulantes. A partir do sexto ou sétimo dia, precisamos avaliar esse ovário, potencialmente aí a cada 2 dias, porque os folículos, que são as casinhas do óvulo, vão começar a crescer. E a gente precisa saber o momento certo de fazer todo o seu tratamento. A partir de metade desse tratamento, mais ou menos, você vai começar o bloqueador, que na maior parte das vezes é o antagonista. Assim que chegar um folículo de 14 milímetros. Continua agora com 2 medicações injetáveis por dia, até chegar pelo menos um folículo de 18, quando sabemos que seu ovário está pronto para a punção ovariana. Nesse momento você vai tomar uma última medicação e 35 horas depois fazer a sua punção ovariana. Então, em resumo, pensem que pelo menos 9 a 12 dias de medicação, com pelo menos 3 ou 4 ultrassons nesse período, para a gente conseguir fazer uma boa estimulação controlada dos ovários. Seguindo aqui, a gente vai para o próximo passo, que é o passo da coleta dos óvulos. A coleta dos óvulos é realizada através de um ultrassom transvaginal, o mesmo que você faz exame, mas dele sai uma agulha bem fininha que vai até o ovário e capta esse folículo, capta o líquido desse folículo. Esse líquido vai para o laboratório e a gente consegue identificar e pegar os óvulos. Para isso, você precisa internar. Você precisa de uma anestesia geral, que é uma anestesia leve, de 20 minutinhos. Eu passo visita no quarto na metade da manhã e já consigo te falar o número inicial de óvulos. E no meio da manhã, você já vai para casa. Nesse mesmo período em que você está fazendo a coleta de óvulos, o marido precisa coletar os espermatozoides no próprio leito de internação, através de masturbação. E assim, a gente tem tanto os óvulos quanto os espermatozoides no laboratório. Seguindo aqui, o terceiro passo é a própria fertilização, em que vai ter o encontro do espermatozoide com o óvulo para a formação do embrião. E esse quarto passo, o próprio cultivo do embrião. O embrião sai do óvulo para o início em zigoto até formar o blastocisto, que são as formas aí do embrião de evolução. Seguindo aqui, a gente sabe no primeiro dia quantos óvulos você teve. E a partir do segundo dia, os embriologistas vão te ligando para falar como é que está a evolução desses embriões, desde a clivagem até a mórula, até o blastocisto. E aqui é um quadro muito importante para vocês entenderem. Aqui eu estou colocando um quadro hipotético de uma mulher que teve inicialmente 12 óvulos. Essa mulher que tem 12 óvulos, em média, vai ter uma maturação de 80%, ou seja, 10 óvulos maduros que receberam os espermatozoides. A taxa média de fertilização também é de 80%.
Então, de 10 óvulos maduros, eu chego inicialmente em 8 embriões. E a taxa de formação de blastocisto, em média de 50%, chegando em 4 bons blastocistos para transferência. Então, em média, são 12 óvulos iniciais para chegar em 4 blastocistos. Isso é média. Tem casal que vai para mais e tem casal que vai para menos. Seguindo aqui, a gente está com o embrião formado e a gente tem que definir quando que a gente vai transferir esse embrião. A gente pode fazer 2 tipos de tratamento. A transferência a fresco ou congelar o embrião e transferir depois. Na maior parte das vezes, isso vai ser discutido em consulta, e isso pode ser uma escolha do casal com o médico. Porém, existem algumas situações em que você pode estar preparada para receber a fresco, que é logo depois, 5 dias depois da punção, já receber esse embrião. Porém, você pode não ser o melhor momento, se você tiver com alguns riscos específicos que vamos estar avaliando em consulta. Independente do embrião estar fresco ou congelado, o próximo passo vai ser receber esse embrião. Para receber esse embrião, não precisa de anestesia. Parece um exame de Papa Nicolau. Você vai estar em posição ginecológica, a gente coloca um tubo bem fininho dentro do útero e através desse tubinho o embrião vai para dentro do útero. É um procedimento de 20 minutos, sem necessidade de anestesia e com alta pronta para casa. Nesse momento, o embrião está no útero e pelo menos 2 semanas aí de conversa do embrião com o útero para a gente poder ter o resultado do beta positivo. E aqui é um lado importante também do que pode dar errado em todo esse cenário que eu estou falando para vocês. Em algumas situações, o óvulo pode não fertilizar. Raro de acontecer, mas pode acontecer. Eu posso ter embrião e eu não chegar na fase de blastocisto, o que também pode acontecer principalmente em casos de baixa reserva. Se eu vou biopsiar esse embrião, ele pode não ser geneticamente normal. E se esse embrião está congelado, eu tenho taxa de perda no descongelamento que é extremamente baixa, 2 a 3%. Em alguns cenários em que eu faço a transferência, eu tenho beta positivo, a gente ainda só avançou um passo. Infelizmente, o abortamento inicial pode acontecer em até 15 a 20% das pacientes com beta positivo. É importante você continuar o seu acompanhamento aqui comigo nesse começo. Em 6 a 7%, mesmo após a biópsia, posso ter esse abortamento inicial. Em 2%, o embrião pode juntar e grudar na tuba e não no útero. E, infelizmente, essa gravidez não vai para frente. E um quadro muito importante que a gente tem que conversar é o risco de gêmeos. A gente não foi feito para ter gêmeos. A mulher foi feita para ter um embrião por vez, um filho por vez. Em 20 a 30% das vezes que eu tenho um beta positivo, se eu transferir 2 ou 3 embriões, eu posso ter gêmeos. Agora, apenas 2% se eu transferir um embrião por vez. Isso sempre vai ser discutido com vocês. Mas se eu tenho um bom embrião, é sempre melhor transferir um por vez para evitar esse risco de gemelaridade, que pode ser bonitinho para andar no parque, para ter aquele carrinho de 2, porém, a gravidez de gêmeos é muito pior para você que está grávida e para os seus filhos, que podem nascer antes da hora, precisar de UTI, entre outros problemas. Finalizando aqui, eu quero mostrar para vocês a importância da idade da mulher para o tratamento. A taxa de sucesso desses tratamentos dependem exclusivamente, grande parte, da idade da mulher. Em menos de 35 anos de idade, a taxa de sucesso por transferência de embrião de 40% a 60%. Com 36 a 39, 30% a 40%. Com 40%, 20%. E olha como vai ficando cada vez mais raro. É importante no seu planejamento reprodutivo pensar em todo esse cenário antes dos seus 35 anos. Aqui a gente finaliza essa parte de hoje falando aí do passo a passo da FIV-ICSI. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e não se esqueça, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima!